Mas aqui a gente já pode ver que como a gente fez um GMD acima do que eu esperava 850 gramas, a gente fez um GMD de 1,2, se as coisas continuarem do jeito que estão a partir da última pesagem, eu já atingiria aquelas 13 arrobas alguns dias antes. Ou seja, eu aumento o giro, eu diminuo a quantidade de dias do confinamento. E isso é bom. Pessoal, acompanhar o andamento é tão ou mais importante do que fazer o planejamento. Principalmente para a gente que está começando, está ajustando o nosso modelo de negócio, corrigindo os problemas que a gente tem. O vendedor da ração fala que o produto dele dá um ganho médio diário de 1,8 kg por animal. Aí vem o técnico e fala, para a gente não errar, para ser conservador, bota aí 750 gramas. O vendedor da semente do sorgo, que a gente plantou e fez a silagem, diz que a silagem do produto dele é tão boa ou quase tão boa quanto a silagem de milho. A verdade é que a gente só vai saber o efeito de tudo isso quando a gente coloca o projeto de pé. Esse é o primeiro vídeo de acompanhamento do nosso confinamento que a gente vai fazer recorrentemente aqui no canal. Confere aí. Senhores, bom ou não? Para você entender melhor o nosso projeto, eu vou deixar no primeiro comentário o link dos vídeos que a gente tem aqui no canal da chegada dos animais, planejamento de dieta e até algumas benfeitorias na estrutura que a gente tem feito. A gente definiu os animais, definiu a dieta, recebeu, deu o trato. E aí, tá dando certo? O que a gente tem que mudar? Eu recebo um monte de crítica de produtor rural quando eu vou prestar consultoria, dizendo: mas o mundo real não acontece do jeito que você desenhou na planilha não, viu? E isso é a mais pura verdade. E eu nunca disse, nem vou dizer, que o mundo real vai acontecer do jeito que está na planilha. A planilha é para ajudar a gente a se programar. Ela ajuda a gente a tentar enxergar o futuro, mas ela não define o futuro. A questão é que para quem não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve. E a ideia da planilha é nos ajudar a ver onde a gente quer chegar. Indo para a planilha e direto ao assunto, o indicador mais importante que eu quero olhar é o GMD, o ganho médio diário. Quantos quilos esses animais ganharam no início do confinamento? Nosso GMD nesse início foi de 1,2 quilos. Tá? A nossa média foi de 1,2 e a mediana foi de 1,17. Mediana? O que é isso? A gente não está preparado para ter essa conversa e eu vou falar disso em uma outra hora. Tá? A gente pode ver, olhando pela tabela, que alguns animais ganharam mais e outros animais ganharam menos. Isso é normal. Esses animais que tiveram um desempenho muito ruim, eles vão ser acompanhados e lá na frente, se a gente tiver que tomar alguma medida em relação a eles, a gente vai tomar. E esse GMD de 1,2 é bom ou é ruim? Depende. Se a gente for olhar nosso planejamento inicial, o GMD esperado do confinamento está em 1,4. Então, olhando para esse 1,4, aquele 1,2 pode parecer ruim. Mas tem uma outra coisa que a gente tem que olhar. A gente sabe que esse GMD de 1,4 ele não vai acontecer logo de cara. Os animais vão engrenando. Então, no nosso planejamento, nesse primeiro período, a gente planejou um ganho de 850 gramas por dia. Olhando por esse ponto, aquele 1,2 de GMD que a gente conseguiu parece muito bom. Mas aí tem outro fator, ganho compensatório. Esses animais estavam sentidos na propriedade onde eles estavam. Eles estavam sendo tratados a pasto. A tendência é que na hora que eles recebem uma dieta melhor, eles tenham um ganho mais acelerado. E aí como é que a gente vai saber se o resultado está bom porque a nossa dieta está muito boa ou se foi só por conta do ganho compensatório? A verdade é que eu não tenho como saber. Por isso que a gente fez uma pesagem tão rápida, tão cedo, com 10 dias apenas. E nesse início a gente vai pesar com um espaço mais curto de tempo. E vamos acompanhando para ver como é que esses animais se saem nas próximas pesagens. Mas a dieta, como é que tá? A gente iniciou o confinamento com um planejamento de dar 2,5% do peso vivo do animal por dia em matéria seca. Nesse início, com um balanceamento de 50% ração e 50% silagem. Olhando a ficha diária do funcionário, que ele dá o trato e a nota, a gente consegue identificar que a gente deu mais do que 2,5% do peso vivo do animal por dia. O que aconteceu? A gente estava vendo que os animais estavam limpando o coxo, não estava sobrando nada, e a gente foi acrescentando um pouquinho de dieta todo dia. E, de fato, a gente conseguiu empurrar mais do que os 2,5% do peso vivo animal.
Como eu já falei, inicialmente a nossa dieta estava em 50% ração e 50% silagem. Sob a orientação do veterinário, a gente vai passar essa dieta para 60% de ração e 40% de silagem. É óbvio que a gente não vai fazer isso de uma vez. Então vocês podem ver aqui na tabela, e já é uma parte onde eu coloco a execução, o que está acontecendo, um planejamento de chegar dos 50% mais ou menos até 60% de ração. Essa aqui é a coluna do percentual de ração. A gente vai fazer uma escadinha. E pô, Rodrigo, vale a pena isso? A verdade é que eu não sei. O que vai me dizer isso é a pesagem. A gente vai ter que ir acompanhando. Se a pesagem revelar que esse aumento de ração está se refletindo num aumento de ganho médio diário, isso é bom e eu consigo diminuir a quantidade de dias de giro, ou seja, diminuir a quantidade de dias do confinamento. Essa diminuição de giro, para mim, é excelente do ponto de vista de gestão do negócio. Um dia eu ainda vou fazer um vídeo aqui só sobre gestão de capital de giro de qualquer empresa, inclusive de fazendas. Isso vai ficar um pouquinho mais claro. E por falar em acompanhamento, como é que vai ficar o nosso planejamento daqui para frente? Vocês lembram que no nosso planejamento inicial, a gente colocou um GMD de 850 nos primeiros 30 dias do confinamento. Aqui no primeiro comentário eu coloquei alguns vídeos, entre eles esse vídeo em que eu mostrei esse planejamento inicial. Aqui a gente teve nessa primeira pesagem um GMD de 1.2 nesses primeiros 10 dias, mas eu não vou alterar ainda para frente esse GMD, eu vou manter aqueles 850, na verdade eu botei 860 aqui para os primeiros 30 dias. Eu estou sendo conservador, por quê? Porque eu estou aumentando a quantidade de comida desses animais, lembrando que eu passei de 2,5% para 3%, e mesmo assim eu estou falando que o resultado deles ainda vai ser aqueles 850 gramas iniciais. Isso eu estou sendo bastante conservador. A gente vai fazer mais pesagens e aí, com base nesse acompanhamento, a gente vai alterando o rumo aqui desse nosso planejamento. E aqui eu tenho um gráfico para resumir tudo isso que eu falei até agora. É um gráfico de desempenho em quilos das novilhas do confinamento. A gente pode ver aqui que tem uma linha preta em cima do 390. 390 são justamente as 13 arrobas, que é o meu objetivo com esse confinamento. A linha branca, ela contínua, ela é o planejamento inicial. E a amarela aqui é o que a gente já executou até agora. É um período muito curto para a gente tirar qualquer conclusão, são só 10 dias. Mas aqui a gente já pode ver que como a gente fez um GMD acima do que eu esperava 850 gramas, a gente fez um GMD de 1.2, esse amarelo está um pouquinho acima da linha branca. Essa linha branca pontilhada é o novo planejamento. E por ela a gente já vê que se as coisas continuarem do jeito que estão a partir da última pesagem, eu já atingiria aquelas 13 arrobas alguns dias antes. Ou seja, eu aumento o giro, eu diminuo a quantidade de dias do confinamento. Isso é bom. Mas como eu falei, 10 dias é muito pouco tempo para a gente tirar qualquer conclusão. A gente vai continuar acompanhando. E aqui nesse outro gráfico, eu estou acompanhando o GMD das novilhas. Tá? De novo, a linha branca e contínua é o GMD programado, planejado inicialmente. A gente vai vendo que ele vai dando alguns saltos. Isso é porque na planilha a gente não conseguiu colocar o GMD crescente. O amarelo foi exatamente o que a gente executou, ou seja, a gente executou 1.2 acima dos 850 gramas aqui embaixo. Mas como eu falei para vocês, eu não peguei esse 1.2 e joguei para frente. Eu mantive o planejamento original dos 850 gramas. Na verdade, eu botei 860 gramas só para, no gráfico, uma linha não ficar em cima da outra, porque se fica uma linha em cima da outra, a gente não consegue ver. Então, essa nova linha pontilhada aqui é justamente um novo planejamento de GMD. Vocês estão vendo aqui que, dentro do meu conservadorismo, e como é muito pouco tempo para a gente tirar uma conclusão melhor, eu estou dizendo que eu tive 1.2 de GMD nesses primeiros 10 dias. Estou colocando que isso aí foi só por causa de ganho compensatório e estou planejando, né, colocando na planilha, que daqui para frente ele vai seguir aquele planejamento inicial, ou seja, 850 gramas durante os primeiros 30 dias e aí depois isso vai aumentando para que no final nosso GMD total seja de 1.4. Tá aí, pessoal, esse foi o nosso acompanhamento. Tem gente achando que está muito complicado, mas na verdade para mim é muito simples. Eu jogo os números na planilha e ela que calcula para mim. A minha função é entender qual o rumo do projeto, o que eu tenho que mudar, o que eu tenho que ajustar. Tem que conversar com o veterinário para saber se essa é a dieta boa, tem que acompanhar o funcionário para saber se ele está dando o trato certinho.
Além disso, para avaliar tudo, eu estou usando um aplicativo de predição de dieta. Então eu jogo os números lá e ele me ajuda a ter uma predição do desempenho. Com base na nossa dieta, nas características dos nossos animais, a gente vai fazendo os ajustes que a gente acha que precisa e que o veterinário orienta a gente fazer também. O uso desse aplicativo é um assunto para um outro vídeo e eu pretendo mostrar isso aqui em algum momento. A gente vai continuar fazendo esse acompanhamento. A ideia é que nesse início do confinamento a gente faça a pesagem com 10 dias, depois a gente muda essa periodicidade e cada vez que a gente fizer uma pesagem, eu vou tentar gravar um vídeo falando como é que está sendo o nosso resultado. Se você ainda não é inscrito no canal e quer ser avisado quando esses vídeos saírem, se inscreve e eu peço também que dê o like e compartilha, porque isso ajuda o nosso conteúdo a chegar em mais gente. E também coloca aí nos comentários o que você está achando, o que você achou do nosso acompanhamento, o que você está achando do nosso projeto. Eu vejo você no próximo vídeo, um grande abraço, até a próxima!